Bom, vamos lá. Como vocês viram aí, hoje vamos fazer a resenha sobre o filme Coringa 2. Ou, se você preferir, Coringa, Loucura A2. E, bom, vamos fazer aí meio que com calma, porque eu vou ter que me conter nesse vídeo pra gente não se alongar muito em alguns aspectos. Mas eu vou ter que fazer um vídeo, né? Uma parte 2 desse aqui, onde eu vou falar mais sobre spoilers e realmente destrinchar um pouco mais essa obra. Então fica ligado no canal, então é importante que você deixe o like e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. E claro, ativa o sininho também, belezinha? Então nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a resenha clássica, onde eu vou falar sobre o que é, sobre os pontos positivos e negativos e também dar a minha nota no final, mas ao mesmo tempo eu vou me conter e não dar spoilers, tranquilo? Então vamos lá. Coringa Delírio A2 seria então essa sequência do filme Coringa de 2019, onde vemos o personagem Arthur Fleck agora preso e indo, né, a julgamento e basicamente, né, tendo ali uma legião de fãs que ele não consegue enxergar, mas ao mesmo tempo que ele causou aí um certo burburinho e com certeza ele tem isso em mente. Fora que já começamos o filme vendo o personagem totalmente destruído e que isso vai ganhando força com o filme, né, com o passar do tempo. E toda essa narrativa vai erguendo novamente o personagem, né, de Arthur Fleck. E também vamos ter aí a adição de Harley Quinn, que seria, né, a Lee aqui vivida por Lady Gaga, que complementa essa história, onde temos aí um personagem que pode em alguns aspectos ser chamado de mártir dentro da narrativa, pois muita gente está indo para o lado em que Arthur Fleck seria uma espécie de razão para o povo fazer o que quer, basicamente em Gotham. E isso tudo ambientado, né, na cidade do morcegão, basicamente. Então, na parte narrativa, o filme é basicamente um julgamento sobre Arthur Fleck, sobre os seus atos e as consequências que ele vai ter com isso. Sendo aí um musical, se você for assistir de outra forma já vai com isso em mente, o que pode significar muitas coisas, beleza? Então o filme é sobre a história e trajetória de Arthur Fleck dentro da cadeia, indo a julgamento para tentar aí um desfecho para sua vida. Então vamos seguir aí para os pontos positivos e negativos aí do filme, beleza? The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. Então, vamos lá. O filme traz aí alguns aspectos importantes que a gente tem que pontuar e eu vou tentar não dar spoilers, mas fique aqui ligado, né? Porque caso eu tenha alguma coisa para falar, eu aviso, mas mesmo assim, fica ligeiro. Então vamos lá, o filme narrativamente é meio estranho, porque ele tem ali a sua trajetória de que Arthur Fleck está preso no Asilo Arkham, né, que seria uma prisão para basicamente, né, detentos altamente perigosos e insanos, e mesmo nessa situação, ali dentro, como os seus atos repercutiram lá fora, ele ali dentro é respeitado pelos outros detentos, fora que ele já tem também um histórico com os próprios carcereiros. Dito isso, ele basicamente já ficou ali dentro um tempinho, né, para conhecer os guardas e também, né, alguns, claro, detentos. Mas ao mesmo tempo, vemos diversos momentos do próprio asilo, como a parte dos loucos, né, onde não tem ali criminosos propriamente dito. E é aí que entra a personagem, né, Harley Quinn, onde ele acaba se apaixonando por ela para preencher o que está faltando nele ali dentro. Porque ele, como já passou um tempo ali dentro e já foi maltratado e, claro, quebrado em vários pedaços ali, né, ele se torna a casca do que um dia foi Arthur Fleck e também do próprio Coringa. E a advogada dele está tentando, né, fazer com que ele pareça muito mais doente do que louco, né, porque ele pode ter ali uma doença mental e que essa personalidade Coringa seria, né, um distúrbio, né, um transtorno. E aí que entra toda essa quebra do próprio personagem, porque ele claramente está destruído, está oco, mas quando ele conhece a personagem
Lee Quinzel, que seria a Harley, ele acaba tendo ali um preenchimento interno. O que antes ele se arrastava, agora ele saltita, né, basicamente, se apaixonando realmente para essa personagem louca, que ele acaba tendo ali um certo afeto, porque o momento em que ela olha para ele e ela o enxerga, basicamente, era o que ele precisava, pois Arthur Fleck, ou Coringa, está ali preso, sem plateia, e o que ele precisa para ser ele mesmo é essa plateia. E tudo isso é feito dentro do filme. O que me incomoda alguns momentos é que realmente parece que o roteiro não estava pronto. E aí eles tiveram que inserir algumas coisas e também inserir os próprios momentos, né, de cantoria, né, os momentos de musical. Fora que também é uma construção bem autoral, se a gente pode chamar assim, né, do próprio diretor do filme, o Todd Phillips, que realmente coloca tudo o que ele talvez queria dentro desse filme, incluindo esse musical. E como ele não pode meio que chamar isso de musical por conta do financiamento, que seria talvez mais baixo, e também para atrair mais público, ele acaba colocando esses momentos que realmente cortam a vibe do filme. Então o filme parece ser inchado de cenas que não precisam, inchado de, claro, né, em alguns aspectos, a própria música, o próprio musical, e também sendo um filme que se estende por muito mais tempo do que precisava. Então o roteiro acaba sendo fraco por esse motivo, na minha opinião. A história e o contexto geral é legal, mas a execução não foi tão bem assim. Outro ponto que acaba me incomodando um pouco seria os próprios personagens, que são interessantes, mas são mal aproveitados. Eles deixam a desejar em vários momentos. E muitos se perguntavam, né, antes mesmo do filme lançar, se a personagem Harley ou se esses momentos, né, de musicais seriam esses delírios, mas tem as duas coisas. Então a Harley, sim, é real, porque outros personagens acabam interagindo com ela e, claro, sabem que ela está ali, mas ao mesmo tempo isso fica meio estranho em alguns momentos, principalmente na parte em que ele está conversando com ela e ela conversando com ele, acaba você ficando nessa dúvida novamente, porque ela realmente, como eu disse, foi mal aproveitada em alguns momentos. Então eu acho que faltou, esse filme é o famoso porquê, sabe? Faltou alguma coisa para acontecer, basicamente. Então é estranho. O filme também tenta te levar em uma perspectiva de crítica à própria sociedade, numa forma geral, onde temos críticas sobre o que a sociedade pode fazer com o ser humano, né, em perspectivas bem insanas, talvez tentando justificar o que o Arthur Fleck fez, visto o que foi o primeiro filme, onde gerou muitas discussões na vida real sobre as atitudes dele. E o filme também tem algumas outras críticas nessa mesma perspectiva, onde o abuso que ele acabou sofrendo acabou acarretando no que ele fez, críticas sobre o próprio sistema penitenciário, críticas sobre o governo e várias outras críticas, tentando desconstruir tudo isso que foi gerado no primeiro filme, que talvez pôs um ponto de interrogação nas pessoas sobre o motivo que pode causar, né, a loucura de uma pessoa a ela fazer esses atos hediondos. Então o filme tenta fazer esse tipo de crítica, né? Falando assim, olha, esse doido que vocês estão idolatrando, porque tem uma galera meio estranha aí, não é uma coisa certa a se fazer, porque ele é uma pessoa normal que pode enlouquecer e isso não é justificável. Então o filme tenta trazer essa perspectiva, o que é interessante, mas ao mesmo tempo a narrativa não consegue entregar isso de uma forma muito mais clara, pois o filme fala sobre a loucura, né, basicamente, esses atos hediondos não merecem palco, e isso é descrito nos próprios diálogos, onde o próprio juiz que está fazendo ali fala pro próprio Arthur Fleck, eu não vou deixar, né, você fazer esse lugar de circo. E também, né, em alguns momentos ele fala que aquele lugar não é um palco para ele fazer o show dele.
basicamente, né? Então é uma sátira da própria realidade que eles tentam fazer, onde as pessoas colocam algumas atitudes hediondas e algumas pessoas loucas e criminosas em pedestais no palco, deixando bem claro que o que eles estão fazendo, né, em dar palco ou gostar desse tipo de coisa é uma coisa estranha. Porque a gente vê muitas pessoas, né, falando sobre true crime ou os próprios serial killers, pessoas malucas que fazem coisas assim horrendas e colocando, né, essa perspectiva dentro da narrativa do filme. Então a crítica à sociedade eles tentam fazer em vários momentos e, como eu disse, fica nessa parada bem descrita, pelo menos o que eu percebi em vários momentos. Então os diálogos e a própria construção da cena e do filme é em torno a tudo isso. Uma das coisas que eu achei interessante é a parte em que o filme constrói tudo isso, que é como os personagens, né, estão ambientados no mundo, pois isso é sim importante, e aqui é muito claro. Só que eu tenho que me segurar em alguns aspectos aqui para não falar, porque a gente vai falar no outro vídeo. Mas o filme não apresenta o que a gente conhece, por exemplo, de DC. O filme já deixa isso bem claro por não ficar chamando o próprio Arthur Fleck de Coringa. E isso é narrativo, não só é uma coisa na sobrelinha, sabe? É algo que fica bem claro quando a própria advogada, em alguns momentos, fala que não é para chamar o Arthur Fleck de Coringa em uma entrevista, entendeu? Então tem essas coisas que ficam subentendidas que vão trazendo isso à tona. Então é um filme do Coringa, mas ao mesmo tempo não é. Então isso acaba sendo o que eu já havia, né, entendido, basicamente, desde o primeiro filme. E aí, aqui é eu me segurando para não te dar spoiler, beleza? Ou a minha opinião sobre essa parte específica, porque a gente vai mencionar no vídeo 2. Mas enfim, o filme traz aspectos interessantes, traz uma ambientação, visto que a galera gastou nesse filme que não é o que a gente vê em tela, porque em vários momentos você fica tipo, pô, e aí, cadê a grana? Vê Gotham em alguns momentos que é um personagem à parte, bem contido, bem assim, em paz, talvez isso com um foco narrativo que seria uma Gotham antes de Coringa, uma Gotham antes de se tornar o caos que acabou se tornando, mas ao mesmo tempo uma Gotham como a própria entidade, mas ao mesmo tempo não demonstra isso, entende? Então é mais ou menos isso que o filme fica, é um grande segundo ato gigantesco, porque o filme tenta te mostrar alguma coisa e volta, ele tenta arrastar você para um lugar e volta, ele tenta te entregar alguma coisa e volta. Tanto isso em personagem, na ambientação, no roteiro. Então eles ficam tentando fazer avançar, mas não avançam. Então isso fica muito estranho e arrastado. Minha esposa já estava assim, pô, tá muito chato isso aqui. E olha que ela amou o primeiro filme, o que muita gente também amou. Então, ao meu ver, o filme é uma grande tentativa, mas fica só nisso, uma grande tentativa. É um pecado ver o que isso tá gerando, né? Porque querendo ou não, é um marketing negativo. E isso pode refletir na própria bilheteria, o que destrói todas as chances de uma sequência ou até mesmo de um universo um pouco maior. Mas ao mesmo tempo eu vou ter que falar que ele fecha o arco, né, de Coringa, devendo, basicamente. Mas ao mesmo tempo fecha o arco, o que talvez Todd Phillips e, claro, o Joaquin Phoenix e talvez a produção do filme já queriam. Porque eles falaram no primeiro filme que eles não queriam fazer uma sequência. Então aqui a gente vê que realmente eles não queriam, né? I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. E bom, vamos lá agora então para a minha opinião geral daqui sobre o filme. Coringa Delírio A2 é um filme interessante para você ver com os seus olhos o que pode dar muito errado.
Mas, ao mesmo tempo, com um mês aí repleto de lançamentos interessantes, a carteira fala mais alto e talvez não garanto que você vá se divertir no cinema. Então, talvez... eu acho que não precisa ir assistir no cinema não, espera sair aí nos streamings. Porque apesar do primeiro ser uma obra-prima, esse aqui fica na tentativa, no quase, e nunca chega lá. Ele te arrasta várias vezes para tentar levar você em algum lugar, mas o momento é quebrado por algum diálogo estranho ou uma perspectiva que você vai ter diferente do que é o personagem Coringa. Em vários momentos eu me perguntei, pô, esse é o Coringa? Então isso acaba quebrando a expectativa, a própria quebra com os musicais, que também em alguns momentos te tira da narrativa, e isso acaba pecando em muitos aspectos, na minha opinião, sobre os filmes no geral, né? E visto isso em um filme que eu estava ansioso para conferir, porque é um universo à parte um pouco mais realista do que a gente vê, né, sobre super-heróis e coisas do tipo. O primeiro filme foi excelente. Ver o personagem ser totalmente desfeito e desconstruído dessa forma é um pecado realmente. Então, na minha perspectiva, o filme fica no quase e quase e quase, e nunca chega a lugar nenhum. Então, pra mim, Coringa Delírio A2 é uma nota 5, isso mesmo. Não passa de ano, né, que seria uma nota 6 talvez ali, mas é um filme que não é horroroso, mas também fica só no quase. E por isso, uma nota mediana. Eu acho que fica só nisso mesmo. E já aproveitando que na época a gente não fez uma resenha sobre o primeiro filme, né, a gente pode dar uma nota aqui para ele, que na minha opinião, o primeiro Coringa de 2019 é uma nota 8. Muita gente talvez se incomode um pouco com essa nota 8, por ser um filme espetacular e tal, mas o que a gente tem que entender é que o personagem Coringa que a gente conhece é um, e o filme entrega uma outra coisa, na minha visão. Então a gente vai ter que deixar essa perspectiva um pouco para a parte 2 aqui do vídeo, onde eu vou falar mais sobre o spoiler e sobre a obra desses dois filmes como um todo, beleza? Mas ao mesmo tempo, Coringa, o primeiro, nota 8. I didn't feel so alone anymore. E bom, espero muito que vocês tenham gostado da nossa resenha aqui. Talvez a gente tenha esse formato novo aqui no canal, seria uma parte sem spoilers, uma parte com spoilers, onde eu exploro mais um pouco sobre a própria produção do filme. Então eu espero que vocês comentem aqui o que vocês acharam. E se você chegou até aqui no vídeo, coloca aí a palavra doido nos comentários, beleza? Então agora sim vou deixar duas recomendações para vocês, como a nossa playlist de resenhas, que tem muita coisa interessante, e também a nossa playlist aqui sobre os filmes de 2024, que tem coisa assim muito louca saindo, tem coisas boas e ruins, mas enfim, tem muita coisa legal. E também vou deixar a nossa playlist de super-heróis aqui para vocês, né, conferirem aí sobre este universo que eu amo tanto, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!